Muito bom dia para você nessa terça-feira, dia 15 de maio. Confira agora os destaques do RF com você. Homem é executado enquanto estava parado no semáforo em São Paulo. Criança é baleada no Rio de Janeiro. Diminui pagamento de seguros via DPVAT. Doenças respiratórias aumentam o movimento em postos de saúde em até 70%. Nada a perder estreia nos Estados Unidos. E você vai conhecer os segredos do queijo brasileiro premiado internacionalmente. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco tem também a reportagem do dia e nós vamos falar sobre a síndrome alcoólica fetal e todas as consequências que um bebê pode sofrer se a mãe ingere álcool. Um assunto de extrema importância que você não pode perder, viu? Vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Já pode mandar a sua selfie do dia para o nosso WhatsApp, viu? Coloca na tela a produção e a sua pergunta também sobre o tema do dia. 19971024854. Tem que ser assistindo a Rede Família, hein? São Paulo capital, previsão de chuva para essa tarde, mínima de 18, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, sol, mínima de 22, máxima de 29 graus. E em Fortaleza, mínima de 24, máxima de 30 graus, sol entre nuvens. Um homem foi executado enquanto estava parado no semáforo. Nada foi levado. O criminoso não se interessou em levar a caminhonete, que custa quase R$75 mil. Os pertences da vítima também ficaram no carro. Francisco de Assis Matias era um microempresário, técnico de refrigeração. E durante a noite, era músico. É o sonho dele, então é o sonho dele, eu deixava ele, né? Tocar. Segundo testemunhas, o homem que dirigia tinha parado a caminhonete por causa do semáforo que estava vermelho. De repente, um outro homem em uma moto parou bem ao lado, sacou um revólver e atirou várias vezes contra a vítima. Nada foi levado. O resgate chegou a ser chamado, mas infelizmente um homem de 54 anos já estava sem vida. Ele nunca teve inimigo, ao contrário, era amigo de todo mundo. Cara muito bacana, músico, muito conhecimento com todos. Não tenho nunca vi ele discutir com uma pessoa, nem falar, maltratar alguém, nunca. Sempre alegre, sempre pra frente, correto, cara direito. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que trabalha com duas hipóteses: a de execução, já que nada foi levado, ou ainda de um assalto, que por algum motivo não deu certo. Francisco de Assis Matias deixa esposa e uma filha de 12 anos. Minha filha é apaixonada, ele é apaixonada pela minha filha. Não tem palavras, eu ainda estou em pânico, eu não sei eu te explicar. E um idoso morreu durante um confronto entre policiais e traficantes na Rocinha. O som dos tiros voltou a assustar a Rocinha. O confronto entre policiais da UPP e traficantes fez novas vítimas. Uma delas foi Francisco Nunes, de 75 anos, conhecido como ciclista pipoca. Nas redes sociais, muita gente lamentou a morte do pipoqueiro, que alegrou a vida de pessoas de várias gerações na comunidade. Imigrante nordestino, Francisco era tão admirado que até ganhou recentemente um documentário sobre a vida dele. Aqui tinha fruta, tinha todo tipo de fruta. A gente colhia aqui na rocinha mesmo, porque aqui era uma roça. Eu tava no trabalho, né? Aí meu filho ligou e falou que tinha baleado o avô dele. Aí eu saí do trabalho nas carreiras, cheguei lá, mas já estava em óbito. Os policiais da UPP foram checar uma denúncia de um sequestro no lugar conhecido como Valão. Chegando lá, eles não encontraram nada no local, mas foram recebidos a tiros. Houve então um intenso confronto. Além do seu Francisco, um outro morador também foi baleado. César Pereira de Souza, de 41 anos, foi baleado na perna. Ele foi socorrido por amigos para o hospital. O estado de saúde dele é estável. Em meio à guerra na Rocinha, foi preso o ex-gerente do tráfico na comunidade, Francisco Castro da Penha Gonçalves, o Novinho. Ele estava com um veículo roubado. Segundo a polícia, Francisco confessou que saiu da comunidade depois que o traficante NEM perdeu o controle do tráfico para Rogério 157.
E ontem nós mostramos aqui aquelas imagens impressionantes de moradores se protegendo de um tiroteio em plena rodovia. Essa é a rotina do Rio de Janeiro. Veja o balanço de ocorrências. Marcélia e a filha de 7 anos vivem com medo. Ela falou assim, mãe, aqui não tem a guerra igual a da Síria, mas aqui tem a guerra da polícia com bandido. A produtora de eventos já perdeu as contas de quantas vezes ficou presa no trânsito por causa de um tiroteio. Aí, a situação da criança é essa aí, ó. Cantinho. É assim que a gente vive no Rio de Janeiro. Eu ensino a minha filha a deitar no chão do carro. Eu não deixo ela dormir no carro com medo de acontecer alguma coisa, eu não consegui retirá-la do carro. E assim vai, a gente vai ensinando tática de guerra para os filhos. O desespero de Marcélia é o mesmo de milhares de cariocas. Só a linha amarela neste ano foi fechada 8 vezes por causa da violência. A via é a principal ligação entre a zona oeste e norte da cidade. O motorista passa por 13 bairros e também por comunidades onde confrontos entre traficantes e policiais são quase diários. Tiro não para. Na linha vermelha, principal acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, os confrontos também são constantes. Só nos primeiros 5 meses deste ano, o Rio registrou mais de 3.100 tiroteios. São 24 confrontos por dia. Uma rotina tensa que a filha de Marcélia aprendeu muito cedo. Hoje, se eu tivesse condição, eu sairia do Rio de Janeiro. E uma criança foi baleada no Rio de Janeiro. A polícia disse que nenhuma operação acontecia no momento do disparo. As imagens de um cinegrafista amador mostram o bebê de 6 meses, vítima de bala perdida, sendo socorrido na emergência deste hospital. Segundo a polícia, a mãe veio com o bebê buscar o outro filho de 6 anos que estava participando de uma atividade esportiva neste colégio particular, no Cosme Velho, na Zona Sul. No pátio da escola, ela percebeu que a criança chorava muito no colo dela. Foi aí que notou um ferimento no ombro do menino. Depois de passar pela emergência, a criança foi encaminhada a uma unidade de saúde especializada em pediatria. Familiares estavam muito abalados e não quiseram comentar o caso. De acordo com a direção médica do hospital, o quadro de saúde do bebê é considerado estável. Ele vai passar por uma cirurgia para a remoção da bala que ficou alojada no ombro e não atingiu nenhum órgão vital. A Polícia Militar afirmou que não havia operação na região no momento em que o menino foi atingido. A hipótese mais provável é que o tiro tenha vindo de uma comunidade próxima comandada pelo tráfico de drogas. De acordo com o levantamento feito pelo aplicativo Fogo Cruzado, somente este ano, 15 crianças foram vítimas de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. Bom, e diminuiu em 8% o número de indenizações pagas pelo seguro DPVAT e 70% tem a ver com acidentes envolvendo motocicletas. Ed estava quase chegando em casa de moto depois de um dia de trabalho, quando cochilou de tanto cansaço e caiu no meio da rua. Resultado, 6 meses de cama para se recuperar do acidente. A gente tinha que pegar a ambulância também e ir no hospital para poder fazer curativos, né? E como não tinha como locomover, tinha que ser por ambulância. Aí o seguro estava pagando essa parte aí pra gente. Os gastos com medicação e hospital pegaram Ed e a mulher de surpresa. Dilma foi quem deu entrada no processo para receber a indenização do seguro DPVAT. Recebi sem burocracia nenhuma, foi um processo rápido e isso ajudou muito no caso para o pagamento dos gastos que nós tivemos com o tratamento dele. De janeiro a abril deste ano foram pagas 116.085 indenizações a vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Em 2017, no mesmo período, foram 126.261.
uma redução de 8% no número de pagamentos. Do total pago em 2018, a maior parte foi de indenização por invalidez permanente. As motos representam apenas 27% da frota nacional de veículos, mas 76% das indenizações do seguro DPVAT foram pagas a pessoas que sofreram acidentes envolvendo motocicletas. Este advogado explica que o DPVAT tem 3 modalidades de indenização. Ele cobre o evento morte, ele cobre debilidade de perda de membro ou função permanente e ele cobre despesas médico-hospitalares. Para solicitar o benefício, é preciso juntar documentos que comprovem o acidente, entre eles o boletim de ocorrência. A indenização só será paga ao proprietário de veículo envolvido em acidente se o seguro obrigatório dele tiver sido quitado. E essa época do ano é conhecida pelo aumento dos casos de doenças respiratórias. O movimento nos postos de saúde subiu 70%. Veja na reportagem de Larissa Israel. Sol forte, céu azul, sem nuvens e sem nenhum sinal de chuva. Os dias têm sido assim neste outono seco e com a umidade do ar lá embaixo, não há saúde que aguente, principalmente a dos idosos e das crianças, que são as maiores vítimas do tempo seco. O Jackson é pai do Daniel, de 8 anos, e sabe bem disso. Esse tempo agora é meio ruim porque resseca muito os narizes das crianças, às vezes tem uns que até sangra, né? Por causa desse tempo. Aí quando começa a chover, aí melhora, dá uma melhorada no ar. O ar fica mais puro, né? Mais fresco. Meu filho mesmo sente. Eu estou falando porque eu tenho essa experiência. Ele mesmo, acontece isso com ele. E o reflexo do clima seco aparece nos hospitais. O atendimento na rede pública de saúde aumentou muito desde o mês passado. É que a baixa umidade do ar aumenta a incidência de doenças respiratórias. Nesta época do ano, as internações aumentam, cerca de 30%. Já os atendimentos nos postos de saúde, 70%. É que a poluição e a poeira no ar irritam as vias respiratórias. A propagação de vírus também é maior. E com isso surgem as alergias e as doenças respiratórias. O grau de umidade relativa cai demais, faz o efeito estufa. Então o poluente fica maior no ar. Então para as alergias respiratórias há um agravamento. E quando não vem chuva e diminui o grau de umidade relativa, piora ainda mais esse processo inflamatório em vias respiratórias, com alergenos no ar provocando realmente, independente de ter uma gripe ou resfriado, vai ser uma alergia respiratória. E para quem sofre de doenças respiratórias, esse período seco merece ainda mais atenção. As complicações dessas vias respiratórias, como bronquite, pneumonia, crises de asma, sinusites, otites em crianças, porque na verdade a gente chamava antigamente de via respiratória alta e baixa. Hoje em dia é uma via respiratória só que inicia no nariz e acaba no seu pulmão. Então qualquer desse local que tem uma mucosa ciliar que se compromete a fazer muita secreção, porque assim, quando você pega um estado viral, eu digo vírus, que pode ser um rinovírus, pode ser o vírus da gripe. Você tem os pródromos de febre, mal-estar, dor no corpo, e depois vem tosse, dor de garganta, irritabilidade, irritação das vias respiratórias e, consequentemente, produção de muco. E geralmente após o 3º ou 5º dia que vem as complicações de um estado gripal. Então isso deve ser feito uma prevenção. Crianças e idosos são os mais sensíveis, mas enquanto a chuva não vem, todos podem tomar medidas simples para pelo menos tentar passar o outono e depois o inverno longe do hospital. A primeira prevenção que nós podemos falar para as pessoas é assim, mesmo em quem trabalha com ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele resseca ainda mais o ambiente que a gente trabalha. Fazer um processo de umidificação dentro do ambiente. Um vaporizador é fundamental. Para dormir também esse vaporizador ajuda muito. Se a pessoa quiser ser mais técnica ainda, temos termômetros que vendem em tabacaria ou em qualquer outro local, que ele pode adquirir para deixar no ambiente de sua casa, para ele ver o grau de umidade relativa. E se ele manter esse termômetro em torno de 50, de 60 a 40 é o ideal para você ter uma adequação do processo respiratório e melhora da qualidade do ar respirado.
Essas são prevenções. E outra coisa é uma bela hidratação. Muito líquido, principalmente no ar. Até por causa de pele, ela resseca demais também. E o presidente Michel Temer convocou os aliados para apresentar um balanço sobre o governo dele. E entre alguns bons resultados, um assunto ainda continua em debate: a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer reunirá no Planalto os 29 ministros, os presidentes de bancos estatais, além de ex-ministros, como Henrique Meirelles, e os líderes da base governista, para o registro dos 2 anos de governo. No convite, o lema do encontro: o Brasil voltou. Uma cartilha será distribuída para ressaltar resultados como as 2 maiores safras da história, o menor juro e a menor inflação no Plano Real, o recorde de atendimento do Bolsa Família. Mas entre as reformas realizadas, a principal ficou na promessa: a reforma da Previdência. O ministro da Casa Civil confirma que só este ano o rombo nas contas do setor será de quase 300 bilhões de reais. E defende a retomada do debate sobre a reforma depois das eleições de outubro, mesmo que seja preciso suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro. A decisão seria compartilhada com o presidente eleito. Não conseguimos levar a cabo a reforma da Previdência, por enquanto, pelo menos, porque nós ainda temos até 31 de dezembro e essa possibilidade não está extinta. Então nós vamos ver aquele que se eleger para ver se não terá interesse em que a gente ainda resolva isso este ano. Segundo a pesquisa, em março, os que avaliavam o governo como ruim ou péssimo eram 73%. Agora são 71%. O percentual dos que achavam o governo regular em março era de 20%. Em maio, passou para 22%. A avaliação do governo Temer como ótimo ou bom se manteve em 4%. E avançaram as investigações sobre o esquema de corrupção envolvendo empreiteiras. O juiz Sérgio Moro divulgou novos detalhes sobre os crimes. As investigações começaram em julho de 2016, na 31ª fase da Lava Jato, após a delação premiada dos executivos da Carioca Engenharia, que detalharam os esquemas de corrupção no Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro. Os operadores transformavam os desvios em dinheiro vivo e entregavam às empreiteiras que o utilizavam para efetuar pagamentos a agentes públicos ou políticos. Segundo as investigações, pelo menos 1 milhão foi repassado ao ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Ele teria destinado parte do dinheiro para uma escola de samba de Porto Alegre. A madrinha de bateria também teria sido beneficiada. Ele foi condenado a 9 anos de prisão e pode recorrer em liberdade. Já o ex-executivo da construtora OAS, Léo Pinheiro, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que estão presos em Curitiba, foram condenados a 2 anos cada. Outras 10 pessoas também terão que cumprir penas que variam entre 2 a 12 anos de cadeia. E em Belo Horizonte, um problema que se repete em várias partes do Brasil. Delegacias da mulher estão superlotadas. Olha só a situação. O hematoma no rosto foi o resultado de uma briga entre esta professora e o ex-namorado dela. O homem invadiu a casa e surpreendeu a mulher enquanto ela dormia. Ele já entrou me xingando dentro da minha casa e quebrou as minhas coisas. Com medo de que algo mais grave pudesse acontecer, as vítimas decidiram denunciar os ex-companheiros e buscaram ajuda aqui na Delegacia de Mulheres. Mas quando chegaram à unidade, encontraram um outro problema. A delegacia estava superlotada. A professora chegou ao meio-dia de segunda-feira, passava da meia-noite de terça e ela ainda esperava pelo atendimento. Eles incentivam a gente a denunciar, aí você vem denunciar, você fica 12, 13, 14 horas sem recurso. Os policiais de plantão explicaram que os casos de flagrante têm prioridade. Toda vez que uma viatura da Polícia Militar chega com uma ocorrência, as mulheres que estão na recepção e vieram de forma espontânea precisam esperar. Nenhum funcionário da unidade foi autorizado a gravar entrevista. E quem veio até o local para conseguir uma proteção se sentiu ainda mais vulnerável. No momento que você está mais frágil, você é desrespeitada pelo seu estado. Agora um balanço do número de roubos em São Paulo. As ações com bandidos que chegam de moto para roubar cresceram.
Toda vez que esta mulher tem que pegar o ônibus cedo, sai de casa com muito medo. Ela foi vítima de assaltantes em uma moto na zona norte de São Paulo. Um desceu, colocou a arma na minha cabeça, pediu o celular, eu dei só a bolsa. Meu celular estava atrás no bolso, ele pediu para mim dar o celular. Eles não chegaram nem a encostar em mim, mas eles levaram tudo. Câmeras de segurança traduzem em imagens traumas desse tipo em outros assaltos na zona norte de São Paulo. Neste flagrante, a vítima anda na calçada. Desconfiada que está sendo seguida, espera atrás de um caminhão e põe a mão na cabeça quando duas motos param. Os assaltantes roubam os pertences e saem em disparada. A vítima também corre. Na região, o medo se espalhou. Vários amigos já foi assaltado, roubado aqui e mesmo nessa avenida aqui. À noite, de manhã cedo, assim, eu tenho medo. Neste outro flagrante, a vítima é um motorista. Assim que ele estaciona o carro, duas motos se aproximam e o abordam. São 3 criminosos que roubam objetos pessoais. O delegado diz que as motos se tornaram armas importantes para os criminosos. A moto, ela tem somente uma placa menor, né, de tamanho, o que facilita para o garupa tampar até com a própria mão essa placa. Dessa forma, os criminosos também escapam do monitoramento dos radares inteligentes. Existem dezenas desses espalhados pela cidade e que poderiam mostrar o caminho dos assaltantes no caso de uma denúncia da vítima com a identificação da placa. Além desse artifício de encobrir a placa, muitas vezes os assaltantes também adotam outra estratégia para confundir a polícia e as vítimas, que é andar em grupos com várias motos. Tanto para não chamar a atenção antes do roubo, né, de estarem 2 na mesma moto, quanto se eles estão num número maior, cada um em uma moto, facilita a fuga deles, né? Este flagrante é um exemplo da ação desse tipo de quadrilha, maior e mais organizada. Assim que o motorista de aplicativo deixa a passageira no destino, é abordado por 6 ladrões. Eles estavam em 4 motos. Muitas vezes esse tipo de roubo é uma ação em cadeia. As próprias motos são roubadas e depois usadas em novos roubos. Existem investigações aqui do DEIC específicas para a quadrilha de motos. Existem operações que são montadas principalmente na capital e grande São Paulo, voltadas somente para o furto e roubo de motos. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 65 mil roubos no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Na Grande São Paulo, uma câmera de segurança flagrou um pedestre sendo roubado em setembro do ano passado. Ele desce a rua com uma mochila nas costas. 2 homens numa moto param ao lado e anunciam um assalto. A arma está com um homem na garupa. Ele desce, pede a bolsa e ainda revista o rapaz. Depois do roubo, os assaltantes mandam a vítima correr sem olhar para trás. E em seguida eles fogem. No mesmo local, 2 mulheres já tinham sido assaltadas por um motociclista. Em maio, um vídeo mostrou assaltantes tentando roubar a carga de um caminhão em movimento na estrada. O motociclista se aproxima da traseira e o garupa usa um alicate grande para cortar o cadeado. Em seguida, ele pula na traseira do caminhão e o comparsa cai com a moto. O outro criminoso desiste do roubo e se joga do caminhão em movimento. No Rio de Janeiro, o motorista deste carro de luxo foi a vítima do roubo. Os assaltantes numa moto o abordaram no semáforo. Em 2014, o roubo foi a atriz Isis Valverde, na Barra da Tijuca. Câmeras de segurança flagraram outra ação parecida na mesma região do Rio. Na hora que um carro de luxo chega a esta churrascaria, um assaltante aponta uma arma para o motorista. A vítima entrega um relógio de quase 50 mil reais. Quem já sofreu esse tipo de abordagem violenta de assaltantes em motos, carrega traumas por muito tempo. Eu fiquei bastante tempo traumatizada, até o meu vizinho me levava todos os dias no ponto, porque eu não podia nem ouvir barulho de moto. E vamos então ao interior de São Paulo para mostrar o poder da irrigação nas plantações de milho. Só para se ter uma ideia, a área plantada diminuiu, mas ainda assim a produção cresceu 64%. Em plena entre-safra, o milharal está cheio. Os produtores do Noroeste Paulista não param de colher. Resultado de 2 fatores: o sol, que brilha forte, e o investimento em irrigação.
Ricardo implantou o sistema há 4 anos na propriedade. A garantia do plantio, principalmente na época seca, é a irrigação. Todo o milho que a gente planta aqui é debaixo de pivô central, que garante uma maior uniformidade na água, na distribuição da água e a rapidez da irrigação. Você pode contar com uma lâmina de água aí, o dia que você precisar, durante o dia, à noite, você pode contar com a lâmina. Os diferentes tamanhos dos pés de milho mostram que o plantio é semanal. Mesmo na seca, as espigas saem graúdas por causa da água que recebem. A nossa região nós temos sol, mas nós não temos água. Daí a necessidade de investimentos em irrigação. No ano passado, a área plantada de milho diminuiu na região, de 553 hectares para 538. Mesmo assim, a produção teve um aumento significativo, de 64%. Foi de mais de 48.300 sacas de 60 quilos para 79.500 sacas. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola. O importante é o milho para nós, né? Porque sem milho aqui a gente não sabe fazer outra coisa. Já estamos acostumados há 22 anos só mexendo com milho, né? Então é o que a gente sabe fazer. Bom, e vamos mudar de assunto para falar sobre um problema de saúde, só que dos animais. É que um levantamento aponta que tem crescido o número de cães e gatos acima do peso. Quem resiste a essa carinha? Como todo pidão, Snoopy sabe bem como chantagear o dono. E o resultado tá aí. O que é isso? 2 petiscos, quando não mais. E nisso o cachorro vai ganhando peso. Olha que barrigão. Deveria estar com 12 quilos, mas a balança atinge 18. São 6 quilos a mais. Tudo que ele acha, ele come. Qualquer bobeada que você dá, deixou sem querer na ponta da mesa um pacote de pão, um torrão de manteiga. Se ele conseguir alcançar com a boca, com a língua, ele pega, corre com o negócio na boca. Você não tira de jeito nenhum da boca dele. Alexandre até tem o medidor de ração. Coloca sempre a quantidade certa e o Snoopy não pensa 2 vezes. Não sobra nada. Seria o suficiente. Mas sabe aquela máxima de que os avós acabam estragando os netos? Isso serve para os cachorros também. E não pode olhar para a cara dele de coitadinho, que fala que ele tá tadinho, ele tá sempre com fome e acaba dando bolachinha, acaba dando aquelas coisas. Isso acaba refletindo no peso do cachorro. E o Snoopy não é o único espertalhão que ganhou barriga nos últimos anos. Uma pesquisa recente mostrou que quase 60% dos cachorros e metade dos gatos do mundo estão acima do peso. E a culpa não é deles. A maioria dos donos cede aos apelos dos bichos e oferece comida fora de hora. Outros admitem que não medem a quantidade de ração. E o pior, 9 em cada 10 colocam comida até o animal não comer mais. A pesquisa foi feita no Brasil, China, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. A partir do momento que ele está com 1 ano, ali ele é para se manter mais ou menos no mesmo peso. Então você tendo aquele check-up anual, ou a cada 6 meses que você leva no veterinário, você já vai vendo, pesando como que ele está, né? O estudo também mostrou que alguns donos não se importam com os cuidados veterinários. Muitos nem sabem quanto que os animais pesam e alguns admitem que nunca pesaram cachorros e gatos, ignorando os riscos. Os bichos obesos sofrem com problemas na coluna e têm mais chance de desenvolver diabetes ou doenças do coração. Com isso, a expectativa de vida deles cai pela metade. E é mudar para ração light, diminuir a quantidade de ração, né? E petisco, tirar petisco é fundamental. Alguns alimentos do nosso dia a dia também podem entrar no jogo. A maçã é um ótimo petisco, assim como a melancia que serve para hidratar. O espinafre cozido no vapor, sem sal, é outra opção. E a batata doce crua ainda ajuda a limpar os dentes. 30 minutos, 2 vezes por dia já são suficientes. Os passeios também servem como prevenção e distraem. Mas se o animal está acima do peso, vai precisar de mais. E aí a melhor pedida é um centro de treinamento. Jesse faz esteira e na maior felicidade. Coisa de 40 minutos a uns 2 km por hora é o suficiente. Um petisco, light, claro, pode ajudar a convencer. Já Atenas é uma atleta, participa até de competições. Corre uma pista de obstáculos de 180 metros em 40 segundos. É saudável para ela e também para a dona, Alessandra. Falei, vou matar 2 com 1. Eu vou fazer exercício, vou conseguir condicionamento físico e vou colocar o cachorro para gastar energia. Edson é o adestrador dessa galera.
Ele lembra que é preciso entender o limite dos cachorros, especialmente desse tipo, como pipoca, com um focinho para dentro. Ele tem dificuldade de respirar. Se ele é obeso, ele já vai ter mais dificuldade ainda. A gente nunca ultrapassa o tempo do cão. O Snoopy já está frequentando uma academia para reverter o barrigão. Pelo visto, em breve, vai ter que mudar de apelido. Ele tem um monte de apelido, mas um deles é gordo. E ele atende por gordo. Bom, e falando em obesidade, a Organização Mundial da Saúde quer eliminar a gordura trans de todos os estabelecimentos comerciais. A proposta vem do Reino Unido. Invisível aos olhos, ela aumenta a validade dos alimentos e deixa muita guloseima mais saborosa. Mas a gordura transsaturada presente em salgadinhos, frituras e doces tem efeitos devastadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo desse tipo de gordura aumenta o risco de ataque do coração em 21%. A gordura trans é popular na indústria alimentícia, mas provoca mais de 500 mil de mortes a cada ano, alerta o diretor da OMS. Middle income countries. No Brasil, não há limites estabelecidos para o uso da gordura trans em alimentos industrializados. Nos países mais desenvolvidos, a pressão das autoridades nos fabricantes e restaurantes já trouxe resultados. Mas o desafio ainda é enorme. Aqui no Reino Unido, as grandes redes de fast food já deixaram de usar a gordura trans. O problema acontece nas lanchonetes de bairro como essa, onde o popular frango com batata ainda é frito com óleo hidrogenado, que é mais barato, mas muito mais perigoso para o coração. Substituir a gordura trans por óleos saudáveis pode salvar vidas. Proteger as pessoas é uma responsabilidade dos governos, diz o especialista em saúde pública Tom Frieden. Mudando de assunto, depois do sucesso no Brasil, o filme Nada a Perder, que conta aí a história real do bispo Edir Macedo, chegou aos Estados Unidos. Veja como foi a estreia em Los Angeles. Capital mundial do cinema, não podia faltar um tapete vermelho para a superprodução brasileira. Nada a Perder chegou aos Estados Unidos. Em Los Angeles, foi uma noite de gala com a presença do diretor da cinebiografia Alexandre Avancini e de parte do elenco. O filme foi dublado em inglês e tem legendas em espanhol. What's going on? Out of the car. Let's go. Depois da exibição, aplausos em pé. Um reconhecimento a toda a equipe. É bom ver o pessoal rindo, se emocionando com o filme, né? É muito gostoso. Eu acho que compensa todo o trabalho que a gente teve para fazer o filme. Né? Foi um filme realmente trabalhoso, né? Fiquei muito feliz. O ator Petrônio Gontijo, que interpreta o bispo Edir Macedo, se emocionou ao ver o filme em Hollywood. Estou muito contente de estar aqui em Los Angeles, estreando esse filme para todo esse pessoal que se emocionou, se divertiu e está saindo feliz do cinema. Isso é uma realização. Estou muito contente. Ver o bispo ler a Bíblia na cadeia foi a parte mais tocante do filme, disse o americano. Seeing him handing out Bibles in the jail was very powerful. Ao mesmo tempo em que era lançado em Los Angeles, Nada a Perder chegava a Houston, no Texas. A filha do bispo Edir Macedo, Viviane, e o marido Júlio fizeram questão de prestigiar mais uma pré-estreia nos Estados Unidos. Emocionei de novo. É impossível não chorar, né? Porque é uma vida... É algo real, não é algo disfarçado, não é uma coisa que ele está falando de uma coisa que não existe, né? Ele viveu na pele. E certamente vai estar marcando de forma positiva a vida de milhares de pessoas, não apenas aqui no Texas, mas em todos os Estados Unidos e em todo o mundo. Foram longas filas e sala cheia na primeira exibição da produção, que em inglês ganhou o título Nothing to Lose. A secretária diz que adorou a mensagem do filme, acreditar em você mesma e atingir seus objetivos. Nada a Perder foi a terceira melhor estreia de um filme nos Estados Unidos nesse fim de semana, de acordo com a multinacional Rentrac, um público estimado em 100 mil pessoas. No México, a estreia também surpreendeu.
O filme é o quarto mais visto pelos mexicanos nos últimos dias, com mais de 200 mil espectadores. Petrônio Gontijo se desdobrou para dar atenção a todos os jornalistas. Na maior rede de televisão do México, a Televisa, Petrônio participou do programa Respuesta Oportuna. Pues muchas gracias, bienvenido. A pré-estreia no Equador foi em Guayaquil. Entre os convidados, artistas conhecidos do país. No final da sessão, a certeza de que o filme agradou. Recomendo a todas as pessoas. A turnê internacional começou há 3 semanas por Buenos Aires. Nada a Perder é o longa brasileiro com maior bilheteria na história da Argentina. Mais de 500 mil ingressos vendidos. E superou um outro sucesso brasileiro, Os 10 Mandamentos. No Japão, o filme já entra na 3ª semana de exibição. Nada a Perder ganhou a legenda em japonês. E atraiu mais de 1.500 pessoas só na estreia em Tóquio. Yuka Hirao disse que veio por sugestão de uma colega brasileira e se surpreendeu com a qualidade. A cinebiografia chamou a atenção de muitos espectadores nas Filipinas. Na capital, Manila, a produção atraiu um público que ainda conhece pouco o cinema brasileiro. O filme vai ser exibido em 80 países. Nesta semana, estreia na França, Hungria, Suíça, na Bélgica, Nova Zelândia, Ilhas Fiji e em Taiwan. E segue pelo Caribe na próxima semana. Além de Canadá, Irlanda, Alemanha, Holanda, Letônia e ainda Namíbia, Tanzânia, Malawi, Hong Kong, Macau e Malásia. Enquanto Nada a Perder faz carreira internacional, o cinema solidário leva cultura para quem nunca teve a oportunidade de ir a uma sala de exibição. Às vezes por caminhos complicados. Foi assim que Nada a Perder chegou ao extremo norte do país. Foram 15 horas de viagem e mais de 600 quilômetros de Macapá até o município de Oiapoque. Os moradores estavam ansiosos para a estreia. Muitos vieram da cidade vizinha de São Jorge, na Guiana Francesa. Jury diz que quer conhecer a trajetória do bispo e a história que ele viveu. Essa trajetória. Tantas pessoas que nunca foram ao cinema, nunca tiveram oportunidade de assistir um filme e estão tendo esse privilégio. A mesma experiência viveram os moradores de Itabuna, no interior da Bahia. Uma noite para ficar na memória. Primeira vez que eu estou vindo ao cinema. O cinema solidário já chegou a 472 mil brasileiros. No sistema carcerário, já visitou 124 penitenciárias. Em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, adolescentes infratores puderam assistir a Nada a Perder junto com as famílias. Eles ficam compartilhados com a família assistindo o filme, né? Um filme como esse, ele traz algumas expectativas bem positivas no referencial do adolescente quando sai daqui, principalmente. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a exibição foi ao ar livre. Oportunidade única numa cidade de 100 mil habitantes que não tem cinema. Praças também ocupadas no agreste pernambucano. Em Arco Verde, o evento reuniu 2.500 pessoas e se repetiu em Pesqueira e em Palmares, com sessões abertas e lotadas. Se a gente não persiste, nada feito. O projeto já percorreu 341 cidades em 18 estados. Em todas as exibições, equipamentos de última geração para garantir imagem de cinema para todos. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no RF com você. O assunto do dia, né? Você já ouviu falar em SAF? Coloca aqui na tela. É a síndrome alcoólica fetal. Essa é uma das consequências que um bebê pode sofrer se a mãe ingere álcool durante a gestação. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no RF com você. Nós temos mais uma tela e nesse mês a APAE aqui de Limeira realiza uma campanha de prevenção ao uso de álcool aí na gestação. A gente vai ver agora o lema da campanha.
que já está aqui, ó. Gravidez e álcool não combinam. Não há meio termo. Não existe uma dose segura no consumo do álcool. A mulher que está planejando ter filho não deve ingerir bebidas alcoólicas antes, durante e após a concepção. Agora, então, eu quero receber aqui a Luciana Benedetti, que é a coordenadora da campanha de conscientização para o uso de álcool na gravidez da APAE aqui de Limeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um assunto importantíssimo, né? É um assunto que a gente tem aí como... Tem que levantar essa bandeira para a gente tentar ganhar o máximo de visibilidade e atingir o maior número possível de mulheres para que a informação realmente seja disseminada. Esse é o nosso objetivo com essa campanha. Todos os anos eu percebo que esse assunto aí vem em pauta aí na APAE principalmente, porque ainda assim, com toda essa conscientização, tem sim mamães que bebem durante a gestação? Ainda tem. A gente ainda tem recebido crianças com dificuldades relacionadas ao consumo do álcool na gestação. É o 11º ano de campanha nossa aqui em Limeira, né? E a gente tem percebido que não dá para parar. Por mais que a gente muitas vezes sinta que isso já está sendo batido, né? A gente ainda percebe a necessidade de manter essa campanha. Bom, vamos ver então, nós temos as consequências da mãe que ingere álcool durante a gravidez, né? As principais doenças. Já está aqui na tela, olha lá, ó. Quais as consequências do álcool para o feto? Aborto. Parto prematuro. Sim. Diminuição do crescimento fetal. Síndrome alcoólica fetal, que eu já disse, né? SAF. Anormalidades do sistema nervoso central. Então, a mãe pode sofrer um aborto até a última consequência aí, olha, defeitos congênitos relacionados ao álcool, malformação dos rins, problemas cardíacos, entre outros, e também distúrbios do desenvolvimento e deficiência mental. Consequências graves. Graves. Óbvio que a gente percebe que quanto maior o consumo, maior a intensidade, a frequência, as consequências são mais graves. Então a gente fala que é um contínuo, na verdade, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, um pouquinho pode, né? No começo da gestação, mas já passou o 3º mês, agora já está liberado. Não existe uma recomendação ou uma dose segura, né? A orientação é a abstinência total mesmo do álcool, até mesmo antes de engravidar, né? Porque muitas vezes as mulheres só descobrem que elas estão grávidas, que ela está grávida no 2º mês, né? E aí, esse período, o consumo já aconteceu. Isso que eu iria questionar. De repente, a mulher engravida, ela não sabe, né? Vai descobrir com 1, 2 meses. E ela ingere. Sim. E daí? Vem aquela preocupação. Será que meu bebê vai ter má formação? Como que é? O que a gente orienta é assim, se você está planejando engravidar, é mais tranquilo, no sentido de que você se organiza. Se a mãe já tem o hábito de usar o álcool, de beber de fim de semana, às vezes com o companheiro, ela já vai tentando mudar esse hábito, uma vez que ela está planejando essa gravidez. Agora, a gente sabe que as meninas estão bebendo cada vez mais cedo, né? E a gravidez está vindo sem planejar, nem no susto. Responsabilidade, né? E aí, o que a gente orienta assim, ó, descobriu a gravidez, a partir daí, então para. Né? Não dá pra gente reverter o que já aconteceu no 1º, 2º mês. O que nós orientamos é, descobriu a gravidez, faz, né, interrompe o consumo do álcool e daí pra frente a gente vai então acompanhando essa gestante. Quando o bebê nasce, a gente pode orientar essa mãe a buscar uma equipe que faça uma avaliação, que acompanhe o desenvolvimento desse bebê, pra gente poder ver o quanto que esse consumo nesse início da gestação afetou ou não o desenvolvimento dessa criança. E mesmo dentro da barriga da mãe, já é possível fazer algum exame que detecta aí a má formação, algum problema que o bebê venha a ter? Se de repente for um consumo muito extenso, muito grande, durante um período muito grande da gestação, como a gente viu, né, na tela anterior, esse álcool ele pode afetar estruturas como rim, coração. Então, de repente, alguma coisa nesse sentido pode ser descoberto.
O que é muito comum da gente perceber e que é um efeito muito significativo do álcool é a dificuldade desse bebê crescer e ganhar peso. Então aí a gente já vai percebendo no pré-natal que o peso e o crescimento desse bebê não está acompanhando o que é esperado dentro de 9 meses de uma gestação. Mas isso é muito raro acontecer, né? O que a gente observa com uma frequência muito maior realmente são esses efeitos ao longo do crescimento da criança, né? Porque às vezes a mãe não fez um consumo tão significativo assim. Nesse caso seria mais a deficiência motora mesmo? Desenvolvimento, né? Então a gente percebe que é aquela criança que tem uma dificuldade na escola para aprender, aquela criança que tem questões comportamentais, um déficit de atenção, é aquela criança que já é esperado com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos que ela anda, que vem as primeiras palavrinhas e o atraso no desenvolvimento começa a ficar um pouco mais nítido, mais claro, né? Algumas características faciais que são muito marcadas nessas crianças que têm a Quais SAF. são as características? Então, elas têm esse filtro, ele é lisinho. Então, a gente percebe que aquela criança que não tem essa marquinha, essa dobrinha aqui, ele é mais alto. O lábio superior, ele é bem mais fino se comparado ao lábio inferior, né? A preguinha do olho também a gente percebe, o nariz mais abaixadinho. São características sutis. Para quem não está muito habituado. Mas para vocês que conhecem, são profissionais da área, vocês já reconhecem de cara. A gente consegue perceber. E aí, o importante é a gente perceber isso, né? O diagnóstico, ele muitas vezes é clínico. Não existe, como algumas síndromes genéticas, um exame, um cariótipo que você faça e vai vir lá embaixo no laudo. Síndrome alcoólica fetal. Não existe isso. É o conjunto de fatores. Então, é a informação de que essa mãe consumiu álcool na gestação, essas características que nós vimos aí, então, baixo peso, dificuldade no crescimento, muitas vezes microcefalia, né? O atraso no desenvolvimento, essas características faciais, dificuldade na aprendizagem. Então, é esse conjunto de características associado ao histórico materno que vai possibilitar ao médico, a equipe, levantar o diagnóstico aí da SAF. Bom, acredito que como é o 11º ano consecutivo que vem realizando essa campanha aqui em Limeira, muitas crianças atendidas aqui na cidade são consequência dessa síndrome? Com certeza, com certeza. A maioria que é atendida ou não? Não posso dizer que muitas delas a gente ainda não conseguiu esse diagnóstico específico, mas você tem todas as características. Às vezes a mãe não confessa também, né, Luciana? E aí a gente precisa de tudo isso para poder fechar o diagnóstico. Mas o que a gente fala assim, o importante é essa criança chegar até a gente para que a gente possa acompanhar e ajudar na estimulação também. Porque não adianta a gente muitas vezes leva lá para trás e fica buscando desesperadamente essa causa lá atrás e a criança fica deixada de lado. Então, o que a gente precisa é, sim, fazer o diagnóstico correto, é sim buscar entender a causa das dificuldades da criança, mas muito mais do que isso, é intervir logo cedo, é oferecer a estimulação necessária para que essas dificuldades possam ser sanadas ou pelo menos minimizadas, uma vez que a deficiência intelectual não tem cura, a SAF não tem cura, mas a gente vai oferecendo a estimulação e acompanhando essa criança para tentar minimizar o máximo possível as dificuldades dela. Imagina só, gente, uma gestante tem uma dieta ali restrita, né? Não pode ingerir várias coisas. Por quê? É simples, né? Tudo que a mãe ingere acaba passando para o bebê. Então, se ela ingere o álcool vai para o feto, né? Não tem jeito. É um processo, ele atravessa a placenta, né? E ele vai aí se misturar o líquido amniótico e isso vai encharcar o sistema do bebê. E o que acontece é que nós adultos, nós mulheres, uma criatura tão delicada, né? Nós temos um mecanismo de defesa até do álcool. O bebê, ele não consegue metabolizar esse álcool da mesma forma que que você, né? Então, esse álcool, ele fica no organismo do bebê por um período muito maior, né? Então, ele acaba danificando e causando lesões aí muito sérias no organismo desse bebê, por ele não ter os mesmos mecanismos de metabolização que nós adultos temos, né? Então, o álcool, ele realmente é muito danoso para o desenvolvimento dessa criança. E existe a possibilidade, não sei se existem pesquisas na área sobre isso, a mãe que ingere álcool, possivelmente a criança vai crescer e vai ser, de repente, uma pessoa alcoólatra?
Existem já algumas discussões nesse sentido, sim. É que muitas vezes é difícil de você separar o que é genético e o que é ambiental. Então vamos pensar assim, essa criança ela veio de uma mãe que tem essa dependência do álcool, mas ela também está inserida num ambiente onde o modelo do álcool é muito presente, a estimulação. Então é muito difícil você conseguir separar o que é genético e o que é da criança crescer ali no ambiente onde está tudo muito acessível, onde os exemplos, a gente sabe que a criança aprende muito por imitação. Tem a genética, mas acaba andando muito num grupo saudável, né? Daí ela não vai ter o contato com a bebida. Então aí fica muito difícil, nós não temos aí dados muito ainda fidedignos com relação a isso, mas os estudos eles já estão sendo realizados, com certeza. Agora uma outra pergunta, eu já vi muitas gestantes falando, e a cerveja, então vou beber a cerveja sem álcool, aí tá liberado? Precisa ficar atento se realmente essa cerveja ela é 0%, porque o que acontece muitas vezes é que essa cerveja ela tem um teor reduzido, mas ela não é totalmente sem álcool. Então tem que ficar muito atenta aí ao rótulo para ver se realmente ela é 0% ou é um teor mais reduzido, né? Então é esse cuidado que a gente geralmente tem que ter. Está identificado já logo de cara ali na embalagem, né? 0% álcool. Tem que ficar muito atenta a isso. Agora, uma outra coisa importante da gente alertar as mães aí que estão amamentando é que cerveja preta não aumenta o leite, isso é mito, né? Isso não é real. E cerveja preta tem álcool. Tem álcool. Né? E o álcool, ele vai... E não existe uma medida, né? Tolerável. Não existe. Então, assim, durante a amamentação, esse álcool também, ele vai chegar até esse bebê. Óbvio que é um processo diferente do que no útero, do que através da placenta, mas chega também. Cheguei a ver já criança pequenininha, com características muito claras de abstinência ao álcool por mãe que bebia durante a amamentação. Ela chegava pra gente com essas características. Uma criança com abstinência. Ela veio com todos os sintomas aí, era uma mãe que amamentava e consumia muito álcool. Ficou muito claro isso pra gente na avaliação. Então a gente também precisa orientar com relação a isso. Na gestação não, mas tem todo o período de amamentação que nós também precisamos ficar sem o álcool aí. Daqui a pouco a gente fala também sobre isso e vamos responder também algumas perguntas que já estão chegando aqui. Luciana? Vamos lá. Você fica comigo? Claro, vamos lá. Então tá, agora pode colocar na tela a produção para quem está chegando agora. É a síndrome alcoólica fetal. As mamães que infelizmente bebem durante a gestação, né? E daí temos consequências e consequências graves. Pode colocar também na tela. Olha aí, ó. A mulher pode sofrer desde o aborto, parto prematuro, diminuição do crescimento fetal, síndrome alcoólica fetal, que é a SAF, que eu já disse, anormalidades do sistema nervoso central e tem outras consequências como defeitos congênitos relacionados ao álcool, malformação aí dos rins, problemas cardíacos, entre outros, distúrbios do desenvolvimento e deficiência mental. E estamos então falando, como eu já disse, esse assunto importantíssimo com a Luciana, ela que é da APAE, e nessa semana a APAE aqui de Limeira está desenvolvendo inclusive uma campanha aí para prevenir a SAF. Todo mês de maio nós fazemos essa campanha. Na verdade a gente tenta trabalhar o ano inteiro com a prevenção, mas o mês de maio é o mês em que a gente tenta fazer isso de uma forma um pouco mais intensa aí, através da mídia, né, da imprensa, palestras, treinamentos com profissionais, com as comunidades que trabalham com gestantes, né? Nós estamos esse ano fazendo uma parceria bem legal com os cursos de enfermagem, sabendo que elas saem para o mercado e elas vão lidar diretamente orientando as gestantes. Então nós estamos fazendo esse ano uma parceria aí com esses cursos de enfermagem e levando a palestra, o vídeo para essas alunas que logo mais estarão aí atendendo diretamente essas mães, né? E mesmo o assunto sendo debatido todo ano, existem dúvidas, né? Nós falamos já aqui, gente, de alguns mitos. Quais as dúvidas? Não se pode ingerir bebida alcoólica de nenhuma forma. Não. Né? A gente comenta que não é nenhuma dose, né? Nenhum período da gestação. Golinho.
nem um pouquinho e nem um tipo de bebida, porque isso é uma coisa também que às vezes as pessoas perguntam. Então, mas a batidinha que vai o leite condensado, ou o destilado é mais ou é menos, na verdade enganada, assim, não, né, o álcool tá ali. É a cachaça ou é o whisky, o vinho, a champanhe, não existe diferencial, né? Todas têm álcool e o álcool vai atravessar a placenta e vai chegar pro organismo do bebê. Então, se tem álcool, é dose zero. Zero. Aí a mamãe chega e fala assim, mas Luciana, o meu bebê já está na barriga com 3 meses, já está formadinho ali, aí pode daí? Né, não pode. Não pode, né? O que acontece é assim, até o 3º mês existe aquela formação de estrutura, mas a migração neuronal, as funções, ela vai estar acontecendo durante toda a gestação. Então, óbvio que o impacto é diferenciado. Depende da mamãe, para tudo, mas né? durante toda a gestação existem coisas acontecendo no organismo desse bebê e o álcool vai atrapalhar, vai trazer lesões. Então, assim, é do momento em que você descobre a concepção, né? O ideal seria que a gente conversou um pouquinho até antes disso, até o momento do nascimento. Cerveja preta para dar mais leite. Pode? Não pode, é mito. Cerveja preta é mito, não aumenta leite e tem álcool e vai entrar no organismo do bebê também. Existe algum tipo de levantamento que mostra aí o número de crianças que nascem com a SAF, de mamães que bebem? O que a literatura tem trazido pra gente é que a cada 1000 bebês nascidos, de 2 a 3 nascem com a SAF. Lembrando que a SAF é a situação mais grave, né? Então é um problema visível, na verdade. É um conjunto tem características completo, físicas, assim, intelectuais. Deficiência intelectual, anormalidades físicas, deficiência de crescimento, de desenvolvimento, microcefalia. Mas o álcool, ele ingerido de repente numa dose menor, ele traz prejuízos que não necessariamente causam tudo isso, mas que vai ter um impacto na vida do bebê do mesmo jeito. E o que a gente orienta as mães é assim, toda mãe ama, né? Nós acabamos de vivenciar aí o Dia das Mães. E toda mãe quer o melhor para o seu bebê. Então, se você quer prevenir a SAF ou qualquer distúrbio no desenvolvimento do seu bebê, pare de beber. Possível. É 100%, né? É uma das únicas causas de deficiência intelectual 100% possível de ser prevenida, né? Então não vamos deixar isso acontecer com o nosso bebê, né? Isaías Araújo, de Frecheirinha, Ceará. Qual o período em que a gestante pode ingerir essas bebidas antes e pós-gestação? Antes, como nós já falamos, em nenhum momento. E pós-gestação? Pode? Enquanto esse bebê estiver sendo amamentado, não. Esquece. Esquece. Após esse período, né? Então, assim, já não amamenta mais esse bebê, aí ela pode retomar esse hábito. Óbvio que a orientação é sempre com moderação, porque a gente sabe os efeitos aí do álcool para a vida dessa mulher. Mas pensando no desenvolvimento, no bem-estar e na saúde da criança, ela também não pode estar usando o álcool enquanto ela amamenta esse bebê. Tem uma outra pergunta aqui interessante sobre, estamos falando do álcool, né? Mas um outro tipo de droga e que é lícita, o cigarro. Que também, como você disse, é uma droga, né? Uma droga lícita, permitida, né? Uma droga muitas vezes incentivada, estimulada, mas que ela traz prejuízos também. Não existe nenhuma relação do cigarro com a síndrome, com a deficiência intelectual. O que nós sabemos, o que nós temos visto nas pesquisas, na literatura, é que o cigarro ele pode trazer complicações como prematuridade, né? Então, parto prematuro, bebês muito pequenos, bebês com dificuldade respiratória. Então, assim, o impacto é muito indireto, né? Se a gente entende que um parto prematuro, ele traz riscos para o desenvolvimento. Então, um bebê que nasce aí com 29 semanas, com 30 semanas, dificuldades, esse nascimento ele pode... Exatamente. Então, né? Esse nascimento prematuro, ele pode trazer riscos para o desenvolvimento do bebê, né? E esses riscos levarem a problemas futuros. Então, o grande problema do cigarro é com o crescimento, com o ganho de peso e a prematuridade, e as consequências da prematuridade para esse bebê. Luciana, tem uma pessoa perguntando aqui sobre as
características de uma criança com a SAF, ela não quer se identificar, mas pede para você retomar esse assunto. Então, uma das características então, a microcefalia, que pode acontecer, então, o cérebro de um tamanho menor do que de crianças daquela faixa etária. O lábio superior, ele é bem mais fino se a gente comparar ao lábio inferior. Esse filtro que nós temos aqui, né, que é essa marquinha, essa dobrinha, a gente não consegue, é imperceptível, ele é retinho e ele é mais alto, ele é maior do que o de crianças, né, que não tem a SAF, né? A preguinha do olho também, ela é possível de estar vendo, é um olho com uma preguinha mais amendoada. Então, são algumas das características que a gente consegue observar aí nas crianças que têm a SAF. São características sutis, é como eu disse. Se a gente for comparar uma criança com síndrome de Down, você bate o olho, é muito fácil de perceber, né? A da SAF, ela é mais sutil, não é uma característica tão nítida quanto, mas se você pegar as crianças com SAF, todas elas têm essas mesmas características. E além disso, dificuldade no aprendizado, né? Hiperatividade muitas vezes. Distúrbios comportamentais, cognitivos, deficiência intelectual e os problemas que podem vir associados, né? Cardíacos, renais, ósseos, enfim, que ele também pode acontecer. Bom, então a campanha está sendo realizada durante todo o mês de maio, né? Temos um broxinho aqui, posso ficar com ele? Pode, claro. E como que teremos palestras, o que mais, Luciana? Como está sendo desenvolvida essa campanha? A gente tem uma equipe que vai estar às ruas aí, levando os materiais para os consultórios, para os obstetras e ginecologistas. Então a gente distribui, a gente vai ter uma equipe na rua e a semana que vem visitando esses consultórios, hospitais, maternidades, para a gente estar levando material para que esses materiais possam estar sendo repassados aí para as gestantes e para as mulheres. Internamente a gente faz todo ano treinamento com toda a equipe para poder estar capacitando os novos colaboradores que estão entrando. Então todos têm que sair aptos para poder estar repassando essa informação. Mídia, que é algo que a gente já vem fazendo desde a semana passada para essa semana, né? Hoje em dia a gente tem que lembrar muito das redes sociais, que é um aliado muito forte na propagação da informação. Então a gente também está bombardeando bastante. Compartilhem essa ideia, inclusive, né? Pode entrar no Facebook da APAI, primeira, e compartilhar a campanha. Isso. Os cursos de gestantes, esse ano nós estamos trabalhando muito em parceria com os cursos de formação para as enfermeiras. Muito então, legal. As universidades, os cursos técnicos, a gente vai estar aí com as palestras, com os vídeos e os materiais nas faculdades e nos cursos aí para preparar melhor a formação desses profissionais que vão estar lidando diretamente com as gestantes. E último recado, mamães e futuras mamães que querem engravidar, está com esse planejamento de vida. A SAF é 100% possível prevenir. Essa é a mensagem importante da gente estar. Isso é prevenção, é evitar que novas crianças nasçam com essas dificuldades e com essa síndrome. E como prevenir? 0% álcool durante a gestação, né? Bebida na gestação, não. Bom, mas agora você vai conhecer os segredos de um queijo premiado e ele é daqui do Brasil. Olha só que delícia nessa hora do almoço, vamos ver. Produzido na fazenda Caxambu, em Sacramento, o queijo artesanal Senzala é medalha super ouro no maior concurso de queijos do planeta, realizado a cada 2 anos na França. A categoria, chamada de casca de flores, é caracterizada pelo mofo na parte externa do queijo. O queijo Senzala desbancou 721 outros concorrentes, conquistou 122 jurados. Eu quero saber o segredo, Marli. Por que o seu queijo é tão especial? A gente matura ele entre 15 e 18 graus aqui nesse ambiente. E daqui sai não só o Senzala, sai as outras maturações também, que a gente ainda está num ambiente só. A família faz cerca de 50 a 60 queijos por dia. A receita é tradicional: leite cru, o pingo ou soro do leite e coalho. O segredo está no tempo de maturação, que varia de 45 dias a 1 ano e meio. É muito gratificante, né? A gente, depois de uma certa idade, vê o resultado do trabalho, né? Passando para os filhos, e eles continuam
cada vez melhorando mais, isso é muito bom. A cada 3 meses, o leite, os queijos e até os animais passam por uma avaliação para manter a qualidade. O manejo das vacas é livre no pasto e até a localização da fazenda influencia no resultado do produto final. Aqui a gente usa o sal em pedra, que a gente fala sal em pedra, e o mais importante é ele ser sem iodo. A gente não coloca iodo na massa. O desafio agora é ampliar o mercado consumidor. Mesmo premiado na França, aqui no Brasil, o produto ainda é considerado clandestino. Isso porque a fiscalização sanitária ainda não tem a regulamentação do mofo. Mesmo assim, a produção artesanal vem ganhando espaço. No Brasil, o queijo Minas artesanal é considerado patrimônio cultural imaterial. Cartão de visita dos mineiros é cada vez mais apreciado por paladares estrangeiros. Eu estou me sentindo uma das produtoras mais felizes do Brasil. E mandam pra gente porque eu amo queijo, viu? Bom, já estamos na reta final, momento... Beijo pra você que mandou a sua selfie, me mandou muito amor e carinho. Vamos lá. Beijão pro Tiago de Picos, Piauí, super beijo pra você. Hernani de Botuporã, Bahia. A Bianca de José de Freitas, Piauí, super beijo. O Evandro de Acerolândia, Pernambuco. Regina de Piracicaba, aqui pertinho de Limeira, beijão. A Solange de Rio Branco, Mato Grosso, super beijo pra você. Mariana e Matheus de Itaiandu, Minas Gerais, beijão da titia. O Fábio de Jordânia, Minas Gerais, mineiro também, beijão. Ótima terça para Elineide de Monsenhor Hipólito, Piauí, super beijo para você, viu? Josenilda de Caaporã, Paraíba, beijão. Eli e Levi de Capinzal do Norte, Maranhão, beijão. Adriano de Santo Estevão, Bahia. Claudivan de Caaporã, Paraíba. Antônia de São Mateus, Maranhão. Ai, quanto amor que eu recebo, viu? Eu amo esse momento. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. E claro, te espero. Beijo!